Então, sejam muito bem-vindos ao Logos Biocast, a primeira edição, né? Nada mais do que Milton Jorge, Hermando Melo, meu querido Francisco Bandeira. São homens que lidam com um propósito de alma, que tem um grande porquê na cabeça em tudo que fazem. Então, sejam muito bem-vindos a esse Logos Biocast, que vai discutir as novas fronteiras, o propósito de vida, aqui, a casa de vocês. Milton, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, João Marcelo. E é muito interessante o modo como você quer trazer algumas conversas, que são conversas mais de corredor de congresso, ou conversas que a gente tem nos bastidores, mas trazer agora para um público que vai talvez ver a gente de um outro modo, porque às vezes olha a gente por um lado puramente técnico, né? Eu conhecendo todos os colegas e o seu ecossistema também, existe uma transcendência sobre a parte técnica, né? E essa transcendência talvez seja a parte mais bonita, né? O Hermano estava comentando há pouco, né? Hermano, pergunta direta. O que você quer que esteja escrito na sua lápide, meu amigo? Assim que você jaz. O meu necrológico, né? Eu acho que o que eu quero é ser lembrado como uma pessoa que estimulou as pessoas a buscar o seu melhor, que não se acomodaram. Quer dizer, eu sou um provocador. Eu sou curioso e provocador. Então eu estou sempre provocando para que as pessoas procurem saber o sentido, porquê. O porquê que eles estão ali. Estão fazendo o quê? Querem o quê da vida? Só ganhar dinheiro? Não. Isso aí não é propósito de vida. Dinheiro é uma ferramenta, um meio para conseguir alguma coisa. Onde é que você quer chegar? Então acho que eu sou um provocador nesse sentido. Eu provoco as pessoas a pensarem, a serem curiosas. Eu acho que as pessoas estão muito pouco curiosas hoje. Então a gente não pode saber só de medicina, só de oftalmologia, só de lente intraocular. A gente tem que ser mais curioso, a gente tem que entender um pouco como funciona a mente humana, como funciona a alma humana. E aí tem filosofia, tem teologia, porque isso é a base da ciência. A filosofia, a teologia, a direito e a medicina foram as 4 primeiras matérias da universidade. Antes disso, não existia. Essas são as básicas. E se a gente ficar só na medicina, a gente está sendo incompleto. Então, acho que é isso. Eu quero provocar as pessoas. Hermano, explica um pouco, eu quero que venha de você, né, de um filósofo, oftalmologista e filósofo. Hermano Melo escreve artigos. Como ele disse, praticamente você é a mosca que pousou na sopa, né? Segundo Raul Seixas. O que é Logos para você, Hermano? Esse nome Logos já me chamou a atenção, porque o Logos tem um sentido bíblico, né? Que é o verbo de Deus, ou seja, a voz de Deus para a gente. E aí pode ser o verbo, pode ser a voz, mas pode ser também a razão. Quando você fala em Logos, você fala em razão, em pensamento, em raciocínio. Ou na voz, na linguagem. E isso com inspiração divina. Então, para mim, o Logos é isso. O Logos é a voz guiada pela razão e com inspiração divina. Muito bom, obrigado. Bandeira, eu só posso te chamar de uma coisa, é Francisco Bandeira Inquieto. Basicamente é isso que eu te conheço, né? Fala um pouco da trajetória, do que te motiva. Francisco Bandeira, se vocês não sabem, morou em Singapura, do outro lado do mundo. A gente tinha reuniões, às vezes, eu lembro, à tarde, eu tomando um vinho e ele acordando de manhã e comendo omelete, todo o fuso horário da gente tentando fazer pesquisa e tentando entender um pouco qual é o nosso papel no mundo, né? Então, Francisco, um prazer ter você aqui. Você é um cara da nova geração que nos encanta por essa curiosidade e essa inquietude. Bom, eu só posso agradecer estar aqui hoje, e eu não sou uma pessoa muito de câmera, né? E aí hoje em dia a gente está numa geração de muita rede social e as pessoas têm um interlocutor invisível, né? Ficam falando com o celular, ficam falando sozinhos. Isso sempre me incomodou demais. Você me perguntou o que me move. O que me move é a discussão. Então o que me fez sair dos meus lugares de conforto foi quando a discussão ela começou a ficar muito parada, né? Ela ficou sem graça. Então isso me fez sair do Rio, isso me fez sair de São Paulo, me fez sair de Barcelona, me fez ir para a Ásia, até a hora que eu descobri que eu posso ser o promotor da discussão, né? E aí você falou uma coisa muito interessante, irmão, que é o seguinte, você é um provocador, né? Eu também sou, eu acho que todos aqui somos, né? E hoje a minha inquietação é como é que a gente inspira, porque
existe uma diferença de idade talvez entre eu e vocês, eu estou mais próximo dessas gerações, mas eu sinto o mesmo que você, que é uma falta de curiosidade das pessoas, né? Uma falta de curiosidade das gerações. É uma quantidade de conteúdo muito grande, né? Como é que você vai ficar curioso se toda hora aparece alguma coisa diferente para você? Tá tudo ali na sua mão. Então as pessoas, elas têm que ser inspiradoras, né? Então hoje talvez eu esteja nessa jornada de como inspirar ao invés de só provocar. Provocar inspirando, né? Então isso é uma coisa que eu venho pensando aos poucos, né? A gente faz viagens, eu viajo sozinho, eu fiz uma viagem agora para Bahia, fiquei um tempão sozinho. Aí você vai lendo, aí você começa a pensar, peraí, tem coisas que são minhas, tem coisas que não são minhas, tem coisas que você pega dos seus chefes, tem coisas que você pega dos seus pais, dos seus colegas. E como que você constrói? Então hoje a minha construção é mais sobre a provocação com inspiração, né? Então acho que isso é o que vai fazer as pessoas olharem para você de uma forma diferente e vai fazer elas começarem a ter discussões, quererem ter discussões. Então o que me move é a discussão. E para mim é muito melhor estar em frente à câmera quando eu estou olhando no seu olho, estou olhando no seu olho, estou olhando no seu olho e não estou olhando para alguma coisa que eu não sei o que é. Então acho que começa por aí. E aí ele falou do logos, né? E a gente vê algumas nuances, diferenças de forma de pensar. Eu gostei do biocast, porque bio tem a ver com biologia, tem a ver com vida. Então a junção do nome, ela já traz um conceito completamente diferente dessa coisa muito técnica. Tem 1000 podcasts falando de artigos, de análise crítica, que são bons, mas essa discussão aqui, você não vai ter dentro de um congresso, numa sala de aula. Né? E são experiências pessoais, de visões de pessoas muito técnicas, extremamente estudiosas, mas estão tentando sair um pouquinho dessa caixa. Né? E eu acho que isso é o bacana de um podcast, é a liberdade, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Então, tenho a agradecer, acho que vai ser fantástico, espero que venham muitos outros nesse mesmo modelo aí. Obrigado, Bandeira. Tem até um livro interessante que eu recomendo a vocês, já que você falou, que é o Dentro e Fora da Caixa. Já recomendou isso para os seus alunos? Vilaça, né? É um autor, inclusive, pernambucano. Marcos Vinícius Vilaça. Né? É incrível o livro, porque ele fala muito desse novo mundo. Qual é a quarta revolução industrial? É quando junta tudo. E junta tudo com a curiosidade. Né? Isso. E falando nisso, Milton, eu queria saber, primeiro, parabéns pelo seu trabalho junto à Catarata, especificamente, com os fellows, com as residências, tentando unir e dando um caráter mais metodológico, né, a questão, sendo o motor da curiosidade, né, Bandeira? Também. Porque você deixa muito mais perguntas do que respostas em suas intervenções, e a pessoa que vai estudar e vai procurar o seu caminho. Queria escutar um pouco dessa sua experiência, Milton. E logo depois a gente vai entrar num tema que eu acho fantástico, assim, dentro dessa filosofia toda. Como é a nossa prática na Catarata? O 2020, ele significa o quê? Né, que vem há mais de 100 anos. Mas vamos conversar primeiro sobre essa sua muito interessante jornada dentro do ensino técnico oftalmológico. Eu acho que, primeiro, eu não nasci nem para ser médico e eu não nasci nem para ser professor. Foi o destino, o caminho, o flow do destino. E eu entendi isso depois da idade, né? Porque no começo eu não entendia o caminho que o destino estava me conduzindo. Eu queria ser engenheiro, eu queria ser cientista da NASA. Por N motivos familiares, a minha família era muito pobre, a gente trabalhava na feira, eu trabalhava na feira também. O meu pai queria que um dos filhos fosse médico e virou eu. E para mim foi muito difícil isso, muito difícil. Por outro lado, eu entendendo depois, agora estou falando de uma perspectiva, depois de ter passado por tudo isso, eu vim a descobrir, e na sua pergunta sobre o que eu queria ter como na minha lápide, né? A palavra condutora para mim, hoje eu tenho 60 anos, hoje eu entendo o que eu passei, e antes eu não entendia. Hoje faz sentido o desenho mosaico totalmente fora do quadrado que a minha vida foi. A palavra que eu levaria é a transcendência, né? Que esse é o pedaço que eu mais amo da minha vida. E essa transcendência, aí conectando com a minha vida, foi sempre estar em caixas diferentes, em situações de desconforto, em situações erradas, de certo modo. E a vida, e o flow da vida me colocou nessas situações erradas, de desconforto, justamente porque sabia que era assim que eu gostava da vida. Então, hoje eu entendo
como eu gosto da vida. A vida para mim é em cima de contrastes, que eu tenho que passar por esses contrastes do frio e do quente, da dor e do prazer, da escassez e da riqueza, da ignorância e da sabedoria, porque nas intersecções desses cruzamentos opostos, dos contrastes, e a gente fala de contraste na oftalmologia, e contraste é muito importante, né? Então, eu vejo a importância dos contrastes na minha riqueza da minha vida. Então eu precisava ver tudo isso, experimentar tudo isso, para eu sentir o sabor da vida. Então eu lembro que uma vez eu fui para um congresso em São Francisco, da Ascars, sem dinheiro, naquele motelzinho de beira de estrada do filme do assassino, do filme americano. Isso é incrível. Porque era super barato aquele hotel. Uhum. Peguei um carro alugado, que nos Estados Unidos eu nem sabia que existe carro com vidro de manivela. E eu aluguei um carro assim, porque era mais barato. E ficava a 35 quilômetros do congresso, esse hotel do assassino, que eu estava lá. Ainda bem que ele não estava. Né? E aí no ano seguinte, o mesmo congresso, na mesma cidade em São Francisco, eu estava numa limusine, porque uma empresa queria mostrar a fábrica do laser, blá blá blá, um tour pelo Vale do Silício. E quando eu estava nessa limusine, e assim, eu estava passando do lado dos 35 quilômetros daquele bairro que estava o motelzinho do assassino. E que entre um ano e outro, inclusive, todo o bairro pegou fogo por causa de um gasoduto que explodiu ali. E apareceu na CNN o bairro inteiro pegando fogo. Eu chamei minha esposa para mostrar esse bairro pegando fogo. Então, quando eu olhei aquilo, e eu tenho várias situações assim na minha vida, em que eu olho isso como a grande riqueza que eu persigo na minha vida, que são esses cruzamentos, onde eu vejo cruzamentos ou possibilidade de cruzamentos de contrastes, eu não só aprecio mais, como se eu vejo a possibilidade de ser um vetor para isso, eu vou entrar com tudo. Por exemplo, na Escola Paulista, vocês sabem disso, eu trabalhei muito para juntar o setor de catarata e refrativa, que virou a óptica cirúrgica. Porque eu sabia que da intersecção de tribos diferentes, de conhecimentos diferentes, de visões diferentes, de caixas diferentes, não tem como não sair uma coisa melhor. Então, se deixar eu falar, eu vou falar. Não, mas eu acho que foi assim, fantástica esse testemunho. A gente está falando aqui de contraste, né? E aí vem a grande pergunta, né? O que é a sensibilidade ao contraste? O que a gente mede? O que é qualidade de visão? O que hoje os equipamentos do consultório conseguem mensurar? O que é a vida real, sabe, hermano? O que é a vida real e o que hoje a gente consegue medir nesse nosso dia a dia, principalmente num pós-operatório de catarata? A gente consegue medir a visão objetiva, a acuidade visual medido por uma tabela de Snellen que existe há mais de 100 anos. Ou seja, a oftalmologia evoluiu tanto nos tratamentos, na tecnologia, nas cirurgias, nas lentes, e evoluiu pouco na medida da visão, da real sensação visual. Então, o teste mais fidedigno para avaliar a função visão é o teste de sensibilidade ao contraste. O problema é que é um teste que é demorado, de difícil interpretação, não é tão reprodutivo. Então, termina que ninguém faz no dia a dia. A gente continua com a tabela de Snellen. Então, isso, às vezes, dá uma sensação errada para o médico. O paciente olha aquela letra, você diz, ficou bom. O paciente vê aquela letra e diz, está ruim. Por quê? Porque o contraste, o que o paciente está percebendo é diferente do que o médico está vendo. E quando ele vai para o mundo real, com as luzes, eu chamo de o terror noturno, até comparo com aquele quadro de Van Gogh, da Starry Night, aquela noite estrelada de Van Gogh. Eu acho que Van Gogh tinha alguma aberração óptica, porque aqueles desenhos dele das luzes noturnas são fantásticos. Então essa percepção da imagem real no paciente é a óptica cirúrgica, né? Mas não é só óptica cirúrgica, é neuroóptica cirúrgica. Eu gosto de cunhar esse termo porque existe uma plasticidade cerebral para se adaptar a essas aberrações ópticas induzidas por nós ou por outras situações, pela catarata, pela córnea. Então, tem um grupo de pesquisadores na Universidade de Coimbra que eles fizeram ressonância magnética
em pacientes com e sem lente multifocal implantadas. E nesse estudo deles, eles mostraram o seguinte: nos pacientes com multifocal submetidos a situações de glare, de brilho intenso, há uma mudança no consumo de oxigênio no cérebro. Então, é ativado regiões do cérebro que não tem nada a ver com a visão, não é o córtex visual, e sim regiões do cérebro relacionadas ao aprendizado, que é o lobo temporal, o lobo parietal e outras regiões. E isso é ativado nos primeiros 3 meses. Depois de 3 meses, aquela atividade cerebral ela é regularizada. Ou seja, existe realmente uma mudança padrão neurológica que a gente chama de neuroadaptação, de plasticidade cerebral. E às vezes, e isso é importante porque tem médicos que não acreditam nisso. Tem paciente médico que acha que isso é mentira, que é resiliência, o pessoal, neuroresiliência. Não, é neuroadaptação, ela existe. Então, de que maneira a gente consegue medir isso? Com a sensibilidade ao contraste. Agora, como fazer isso ser rotineiro no consultório do médico? Essa é a grande questão. É muito difícil. Bandeira, eu queria escutar muito em relação a esse gap, sabe? Existe um gap entre a evolução tecnológica de uma lente esférica e hoje, com todas as 11 marcas que a gente tem disponíveis de lentes trifocais aqui e outras lentes refrativas que vão vindo no mercado, um gap entre o que a gente entrega de tecnologia para o paciente e o que a gente consegue medir com a tabela fotópica máxima. Bandeira. Então, eu vou numa direção um pouco diferente da sua, Homero, porque sensibilidade de contraste também não é um teste novo. E aí hoje a gente tem instrumentos, vamos dizer assim, com uma tecnologia que era impensável há 5 anos atrás. A gente tem realidade virtual aumentada, a gente tem realidade virtual, a gente tem a questão da interação. Hoje saiu agora, tem, sei lá, um mês, o Apple Vision. Como que a gente ainda está usando os mesmos instrumentos para medir visão? E ainda tem uma questão, é um recorte muito limitado do diagnóstico, digamos assim, de como o paciente enxerga, o que a gente tem no consultório. Aquelas condições não refletem as condições que o paciente experimenta ao longo do dia dele, durante a parte laboral, quando ele está no trabalho dele, durante a parte que é de sobrevivência, quando ele está fazendo a comida dele, quando ele está indo para o trabalho, e durante a parte do prazer dele, né? Então, assim, como é que a gente consegue fazer isso em vários cenários e medir a visão em vários cenários? Aí eu entro num outro conceito que a gente não conversa e não existe em nenhum livro de oftalmologia sobre performance visual. Então, eu gosto de falar para os meus pacientes que hoje eu tento ser um médico de performance visual. A performance ela vai além da compreensão da definição ali do ângulo de resolução. É o que o paciente precisa no dia a dia dele. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso no terceiro bloco, mas eu adianto para você que já tem gente pensando diferente. Tem um pesquisador chamado Kaiser Kadirian, que é de Stanford, e ele fez um estudo muito bacana. Ele era residente de oftalmologia e ele era apaixonado por beisebol. E aí tinha um time de beisebol lá nos Estados Unidos que estava indo mal pra caramba. E ele começou vamos ver o que está acontecendo com a visão desses caras. Será que eles não estão acertando a bola porque eles não estão enxergando direito? E ele criou alguns testes além do grau, de agilidade, de resposta, de campo de visão. Para aquilo ele começou a treinar. Estereopsia. Ele começou a fazer treinamentos. E aí a performance desses caras no esporte subiu absurdamente. Subiu, sei lá, eles tinham um índice de acerto de 77%, subiu a 90%. Estou falando os números por alto aqui, provavelmente estou errado, mas é algo assim. Então, é um dos poucos pesquisadores que está focando nisso. E aí entra uma outra pergunta. Por que a gente não está focando nisso? Exato. Por que a gente não está focando no que é performance? Porque talvez isso seja muito particular, isso seja muito individual, isso tem que ser muito personalizado e não se aplique para as massas. E aí a gente vai entrar numa outra discussão, que é a discussão da revolução industrial, da revolução tecnológica. Então, hoje a gente talvez tenha que quebrar um paradigma de ter exames personalizados. Então, vou dar um exemplo. Uma amiga minha estava no casamento agora esse final de semana, ela está grávida, ela pediu um exame, e o exame, para ter o diagnóstico, é uma amostra de sangue, para saber se o bebê tem alguma anomalia ou não, tem que ser enviado para os Estados Unidos, para depois de não sei quantos dias vir a resposta. Isso é fácil? Isso não é fácil. Isso é barato? Isso não é barato. Então, talvez a gente tenha que entrar numa seara de pensar na visão de uma forma diferente. Não pensar só na visão como um ângulo de resolução, o que o bastonete enxerga, o que o cone enxerga, mas o que o paciente precisa. Como que a gente vai medir isso? Então, essa é uma seara de pesquisa enorme, vasta, é um prato cheio para as universidades trabalharem, até para o setor privado, que a gente ainda tem esse outro problema da controvérsia. Quem tem que fazer pesquisa é a universidade? Aqui no Brasil é a universidade. O setor privado faz pesquisa? Pouco. Por quê? São
questões que eu estou levantando a bola aí para a gente conversar. Aí, Milton, eu queria ouvir um pouco também, assim, a indústria, ela informa a gente também, em termos de marketing ou algum material específico. A gente, às vezes, dentro dessa questão de performance, fica muito aquém. Um exemplo, a utilização do MTF em 50 pares de linha. Explica o que é isso, porque não está nem perto do range, é um range médio de contraste. E como é que seria essa comunicação da indústria? Primeira pergunta. Segunda, como é que você, no seu dia a dia, com o seu paciente, você resolve esse gap, já que você tiver um paciente com 20/20 e ele estiver queixando em alguma atividade específica noturna. Primeiro do paciente e depois da indústria, a comunicação da indústria. É bem interessante essa questão, João Marcelo, porque justamente agora eu vou acabar de publicar um artigo junto com o Renato Ambrosio sobre um conceito que eu criei há alguns anos e eu usava informalmente entre os meus fellows e tudo mais, chamado status refracional. O conceito de status refracional é um conceito porque quando eu vou discutir um caso, eu procuro ter o máximo de elementos e eu sou o cara chato, então o pessoal geralmente entra discutindo o caso pelo fim, né? Qual a lente que eu coloco? E eu tenho até um print que eu envio para a pessoa, eu tenho guardado no meu celular, tá escrito assim, nome, idade, sexo, ocupação, queixa, tal. Aquela parte formal toda, numa sequência lógica, aquilo lá não é só para usar no prontuário ou para usar num artigo. É para a gente usar como raciocínio clínico, porque geralmente a gente começa a raciocinar do fim para o começo. E aí descobre que o cara errou lá na identificação do paciente. Então, qualquer pessoa que me manda alguma pergunta de caso, eu já mando esse print para o cara descrever o caso adequadamente. Porém, dentro de toda essa descrição formal que a gente tem em cima de um caso para discussão, eu achava que faltava alguma coisa. Sempre eu achava que faltava alguma coisa que era recorrente, que era o status refracional. O status refracional é assim, eu vou dar um exemplo lúdico para ficar mais fácil. Então eu tenho duas pacientes que querem operar e elas têm 50 anos de idade e elas são um pouco hipermétropes e são candidatas a fazer a tal da faco refrativa que a gente está considerando agora, mas basicamente ambas são gêmeas, são da mesma idade, têm a mesma refração e para uma eu posso falar, não indicaria para você uma cirurgia com uma lente trifocal que seja, e para outra eu diria que eu indicaria, outra não indicaria. E aonde seria a diferença? Todo o exame normal. Se eu descrever o exame para você, a cuidado visual, a refração e tudo mais é igual, porque elas são gêmeas. Tem uma diferença só, que não está no exame, mas está na conversa, está no estado refracional, porque uma fala assim, sabe esse óculos de mais 1,5 para longe? Eu odeio, eu não uso, prefiro enxergar mal, mas eu fico sem usar esse óculos de mais 1,5. A outra fala assim, sabe esse óculos de 1,5? Eu uso todo dia, não consigo viver sem ele, eu uso, e tem uma adição um pouquinho e tal, e eu uso o dia inteiro. Veja bem, por causa dessa pequena informação, elas vivem em ambientes diferentes, de situação refracional diferente, de status refracional diferente, de perspectiva de visão para o mundo, e a gente entra na parte humana também. Então, quando eu coloco uma lente trifocal numa paciente que está acostumada a usar óculos, ou seja, em termos de MTF, em termos de contraste, ela já vive num status de contraste pleno, 100%, durante todo o dia, e eu coloco uma lente trifocal que eu vou dividir a energia luminosa, eu derrubei a energia luminosa, derrubei o contraste, eu piorei a situação dela. Muito bem. E a cara que ela vai fazer vai ser uma. A irmã dela, que não usa o óculos o dia inteiro, usa só para quando vai ler alguma coisa, e está acostumado com uma situação de contraste e qualidade visual no dia a dia totalmente diferente, quando eu colocar uma lente trifocal que vai melhorar a visão para longe para ela dela, mesmo com essa mesma lente, fazendo a mesma perspectiva de divisão de energia luminosa, a reação do paciente, das duas pacientes gêmeas sob a mesma lente vai ser diferente. E a única coisa que diferenciou uma da outra foi o status refracional. E o status refracional é para descrever a situação do paciente frente à refração que ele tem no dia a dia. Não está escrito isso. Não adianta você colocar assim, óculos em uso, mais 1,5. A pergunta que eu faço é, ele usa esse óculos ou não? E se não estiver escrito, eu não vou saber. E eu posso tomar uma decisão A ou B errada. Então a informação de status refracional, como ele usa a refração no dia a dia dele, ainda mais com as exigências do nosso dia a dia da vida moderna, fazem toda a diferença
na decisão. E aí, eu posso ter um médico falando, não gostei dessa lente, o paciente reclamou. E o outro fala, nossa, essa lente é muito boa. O paciente amou. E aonde está o dilema, né? E aí cruza a questão da obtenção das nossas informações em relação ao contraste da vida normal hoje, a questão da gente saber perguntar as coisas certas e aí sim adequar a solução para aquela situação. Em relação ao que a indústria fala, realmente eu acho que existe um grande gap enorme entre o que a gente tem de conhecimento técnico disponível hoje em dia, assim, o que a ciência avançou, o que a indústria tentou acompanhar dentro das capacidades dela, e aí tem um meia-culpa enorme, que é o quanto a gente, como oftalmologista, se propôs a acompanhar o conhecimento necessário para isso. Então, como o Bandeira falou, sensibilidade ao contraste não nasceu ontem, sensibilidade ao contraste está há muito tempo aí, e até que ponto a gente realmente dá esse passo, nós, e porque não é fácil, não é amanhã você acordar e falar assim, eu vou considerar sensibilidade ao contraste como uma variável importante. Tá, você tem que estudar, você tem que sentar a bunda, ler livro, participar de aulas, participar de grupo de discussão, porque você não vai virar a chave do dia para o outro, é duro, não é fácil, mas o quanto a gente como classe quer fazer isso. E por outro lado, quando eu aponto meia-culpa, eu sempre acho que existem oportunidades nas dificuldades. Para mim, a minha vida, eu passo procurando as dificuldades, porque quando eu vejo as dificuldades, eu encontro as oportunidades. A gente reclama muito do mercado de oftalmologia, de como a gente é percebido pelas operadoras, pelos pacientes, ou até pela indústria. A questão é, será que a gente assume todo o papel que a gente plenamente poderia assumir como player desse jogo? Até quanto a gente pode ser relevante e importante nisso? E, logicamente, o nosso maior asset, o nosso maior ativo, não tenham dúvida, é o conhecimento. O paciente depende do nosso conhecimento, a indústria depende do nosso conhecimento. E se a gente for fraco no conhecimento, a gente não tem ativo nenhum. Pode esquecer, a gente não tem ativo nenhum. E aí, a indústria se aproveita da gente, as operadoras se aproveitam da gente, o paciente se aproveita da gente, porque ele vai reclamar de uma coisa do qual você não tem conhecimento. E você vai apanhar, você vai sofrer, você vai ser colocado na parede, simplesmente por falta de conhecimento. Então, a grande questão para mim eu não gosto, sempre quando a gente começa a apontar dedos para o redor, a minha primeira pergunta é o quanto eu sou responsável por tudo isso. Milton, é muito bom. Eu acho que, resumindo essa sua trajetória de vida, que foi tão bonita, e o que você testemunhou aqui, eu acho que é o poder da curiosidade e do conhecimento. E se a gente for olhar filosoficamente o que a gente está discutindo aqui, uma pessoa curiosa e que tem coragem de obter conhecimento, ela começa a ter uma força interior, mental, intelectual diferente. Meu pai, João Carlos Lira, ele já faleceu há um tempo e cognitivamente ele teve um AVC, e aí eu fiquei sem um contato com ele já na pós-adolescência, mas ele me dizia, nos meus idos de 16, 20 anos, ele disse, o conhecimento que você absorver, a curiosidade que você for ter e a coragem de você estudar e se perguntar é o que vai ficar aqui dentro de você, e a partir daí você pode viajar, você pode ser tudo que você quiser. Conhecimento é o seu conhecimento ativo. É o ativo. Né? Aliás, é a moeda de troca da Matrix. Se a gente está aqui falando em filosofia e a gente tem um certo conhecimento e a gente está aqui partilhando o nosso conhecimento, aumentando a gama, né, por assim dizer, então a gente está reforçando esses status que a gente está comentando aqui. Então, muito legal você colocar isso para as futuras gerações, que é a curiosidade e o conhecimento aí. Dica do professor Mestre Jedi Milton Jorge, viu? É imperdível. Agora, se eu falar para vocês que a gente está utilizando há um ano um teste da Universidade de Granada, gratuito, e que mede o halo, o que vocês acham? Mede o halo. Mede e é factível. Aí, semana que vem, a gente faz um call e eu já transfiro para vocês. É uma tela de computador, o software é gratuito. É como se for, é tão interessante, não que é perfeito, entenda, mas a gente está aqui conversando sobre colocar um pouco a cabeça para fora, né? Então, pelo menos, é uma tela, ele tem um halo simulando uma luz de carro no centro e vários pontos como se fosse um campo visual.
Então, se você tem uma lente multifocal que está dando mais halo, aqueles pontos perto da luz branca não vão ser observáveis. Então, você consegue... E esses pontos são repetitivos. Você, como campo visual, vai ser aleatório, repetitivo e também a questão do time que ele aparece, para poder ter toda uma estatística. Isso está publicado. Eu vou deixar até no link para vocês aqui no Biocast do trabalho científico, comparando já Panoptics, Ray 1, outras lentes e vendo esse halo. É uma coisa que eu queria partilhar com vocês, que tem me ajudado a entender, por exemplo, qual é o halo, entre aspas, de uma MV, de uma Panoptics, de uma Vivity, e realmente esse sistema, quando a gente passou pelo pessoal da física ótica nosso, ele fez uma nuvem de confusão com os dados estatísticos, não é a representação do halo, mas é uma imagem que você pode observar e mostrar ao paciente. Inclusive, a gente já tem casos de acompanhamento de 6 meses com a neuroadaptação provada, justamente com muito mais halo no 30 DPO e muito menos halo no 180 DPO de uma lente, por exemplo, trifocal. Depois a gente partilha isso. Eu acho que dentro dessa ótica não é perfeito ainda, mas é bem legal. E aí, eu queria agora voltar aqui para Hermano. Certo. A pergunta é o seguinte: jornada do paciente com catarata. Certo. A pergunta é essa. Nos aspectos do médico que está aqui atrás do balcão, do paciente que está do outro lado e de todo o staff, que é tão importante quanto, de toda a nossa clínica, para poder entender esse paciente, receber desde o telemarketing e também dar as explicações cabíveis, complementares. Como é que é o seu pré, intra e pós-operatório? E outra coisa, a pergunta principal, dor. Qual a sua dor, Hermano? Que o Milton está agora a fim de falar disso. O que você te incomoda? Qual a mosca que está pousando na sua sopa em relação à jornada como um todo? A principal dor, não só minha, mas de todo médico, é quando você faz mal ao paciente. Quando eu digo fazer mal é uma palavra forte, né? Mas quando eu não entrego o que eu prometi, ou pelo menos deixei ela imaginar que iria receber. Quando eu não entrego, isso me dói. Eu tenho lembrança de alguns pacientes que me doem até hoje. E isso é uma coisa que humilha o médico, humilha a medicina. Então, eu não consigo entender como o médico pode ser vaidoso, se nós somos humilhados pela medicina diariamente. Sempre que a gente não faz o que deveria fazer, nós estamos sendo humilhados pela ignorância. Então, isso é a minha maior dor, é a ignorância. Então, por isso que eu luto a minha vida inteira para tentar entender melhor aquele paciente. E tem coisas, sabe, João, que você está medindo o halo. Dr. Milton falou de uma paciente que tem os graus diferentes, o mesmo grau, mas cada um tem uma sensação. Então, porque tem verdades que os números não são capazes de provar, né? Por exemplo, como você vai provar que a música de Beethoven é melhor que a de Anitta? Quem é que vende mais no podcast, né? Quem é mais ouvido no Spotify? Então, como é que vai provar que o William Shakespeare escreve melhor do que Paulo Coelho? Você não tem como provar com números. Então, aí entra a questão da conversa. Eu estou falando isso porque eu vou defender agora uma tese de pesquisa qualitativa que eu fiz em pacientes que eu operei com LASIK monovisão, que a gente bota um olho para longe e outro para perto, que se faz na catarata também. Isso traz implicação neurológica incrível, né? Eu mesmo sou lasicado, eu tenho um olho para longe e outro para perto. 2. Eu também. Só que isso traz implicações neurológicas muito fortes. A gente perde sensibilidade ao contraste, a gente perde estereopsia, a gente tem o terror das luzes noturnas, então isso tem impacto profundo na pessoa. Então, tem pessoas que reagem muito bem, tem pessoas que reagem mal, como as gêmeas de Dr. Milton. E aí, nesse meu estudo, o que foi que eu descobri? Eu descobri que a gente está pecando na nossa seleção dos pacientes, que a gente não está avaliando quem está na nossa frente. Ou seja, quem é a personalidade daquele paciente. Aí eu cheguei no modelo chamado The Big Five, que o modelo The Big Five é o mais estudado para avaliar a personalidade, que utiliza 5 traços principais de personalidade: amabilidade, extroversão, abertura a novas experiências, conscienciosidade e neuroceticismo. E já existem vários estudos relacionando a oftalmologia com o The Big Five. Então, por exemplo, tolerância a glare e a halo, a pessoa com alta pontuação em neuroticismo não suporta. E hoje a gente não tem questionário, não tem algo objetivo que a gente possa saber. A gente tem um aplicativo que eu baixei no meu celular, que eu fiz o teste, você em 5 minutos você vê qual o seu tipo de personalidade, só que está em inglês, então não dá
Eu tentei fazer um aplicativo desse, traduzindo para português, não consegui, mas isso é fácil de fazer. Só que eu não tive tempo, nem... Mas assim, é uma coisa que eu gostaria de ter no meu consultório. O paciente candidato à cirurgia refrativa diz, senta lá fora um pouquinho e faz esse testezinho aqui nesse iPad. E em 10 minutos eu vou saber com quem eu estou lidando. Então, para aquele cara ali, ou para aquela mulher que tem um neuroceticismo elevado, eu não vou oferecer uma lente difrativa multifocal. Então, a gente hoje faz isso intuitivamente. O Dr. Milton faz isso intuitivamente. O Dr. Francisco Bandeira também. Você também faz, eu também faço. A gente faz isso intuitivamente. Mas se a gente tiver essa ferramenta para descobrir quem está na nossa frente, quem é capaz de suportar uma neuroadaptação sem chorar, sem se arrepender, sem ficar frustrado, porque o paciente fica frustrado. Eu operei o meu cunhado com um LASIK monovisão, ele passou 1 ano reclamando, arrependido, falando mal da cirurgia. Ainda bem que cunhado não é parente. Né? Mas veja, eu acho que a gente está pecando nisso, a gente precisa entender melhor o paciente. A gente tem tecnologia, você falou, 11 lentes intraoculares difrativas. Mas você vai implantar em quem nessas lentes? Esse aqui é o grande gap, né? Você sabe que esse aspecto de empatizar com o paciente e tentar entender realmente, transcender a parte técnica, a acuidade visual, a tabela, e entender o perfil do paciente, isso é extremamente importante. Eu acho que tem todo um grupo de médicos que, eu diria, tem uma barreira a enxergar isso, e simplesmente alguém vai pagar por isso, o paciente vai pagar por isso, ele também vai sofrer com isso. Tudo tem consequências no que a gente faz. Porém, só para acrescentar nesse aspecto, uma coisa que eu faço em relação à indicação de cirurgia, e aí é um jeito meu, eu faço a minha equipe, os meus fellows fazerem o mesmo processo, e se eles vão carregar isso para a vida, eu não sei, mas é um capricho meu, do meu jeito de conduzir a relação com o paciente. Eu faço questão de todo paciente que vai ser operado, algum familiar que seja responsável pelo paciente esteja junto dessa conversa pré-operatória. Porque, e aí, por exemplo, se é uma pessoa mais jovem, talvez adulto jovem, talvez seu cônjuge, ou se é um senhor de idade, é um filho, ou se é uma criança, um jovem de menos idade, é seus pais. Por quê? Porque a gente não está mexendo só com o paciente, a gente está mexendo com o ecossistema dele. E quando a gente tem um resultado bom, não precisa ter problema, porque o ecossistema vai ficar feliz. E você vai ganhar até presente. Agora, quando você tem um resultado ruim, por mais que você tenha conversado com o paciente, não tenha dúvida que isso causou uma repercussão no ecossistema dele, que se você não tiver conhecimento prévio de um filho mais difícil, um cônjuge mais difícil, se você não conheceu eles no pré, você vai conhecer ele no pós. Mas a paciente era tão bacana, não sabia que o marido era tão encrenca. Pois é, você vai pagar por isso. Deveria ter conhecido ele antes. Isso. Um senhorzinho que você vai operar, explicou tudo que pode ter problema, porque ele tem DRMRI, porque ele tem glaucoma, porque ele tem qualquer coisa, e você explicou para ele. Mas eu não sabia que o filho dele era um advogado tão linha dura, e que eu não conversei com ele. Você vai conhecer ele no pós-operatório. Fique bem tranquilo que você vai conhecer ele. Milton, eu acho que tem a ver com crença limitante, né? A gente tem que entender um pouco esse background do ecossistema da pessoa, porque tem ali crenças limitantes, né? Onde é que ela foi, os comportamentos, os hábitos e a questão da psique. Então, o que eu estou dizendo quando eu digo que não tem, é que não tem de forma organizada à disposição do oftalmologista um questionário que aborde todos esses aspectos. E fica muito fora da nossa formação, né, Bandeira? Eu acho que ainda tem um agravante nessa história. Nós somos super especialistas em cirurgia facorrefrativa, cirurgia de catarata, mas, vamos dizer, 60% dos oftalmologistas no mercado não são. E essa crença limitante, ela pode vir endógena do próprio paciente, do ecossistema, como o Milton disse, ou ela pode ser colocada no paciente. Não vou colocar essa lente porque o meu médico falou que não é para colocar. E aí você tem 2 trabalhos. Você falou da sua dor, eu tenho essa dor, né? Que é a dor da ignorância dentro do nosso próprio ecossistema, que é a falta de curiosidade, a descrença com a evolução, né? E aí essas experiências que o Milton fala, que são as que eu acho que são mais deletérias. O médico, ele não entende como funciona a lente, a indústria, ela vê a parte da luz, a parte da física,
mas ela esquece a parte neurológica, a parte psicológica do paciente, ela esquece a córnea, as outras variáveis limitantes do sistema ocular. E aí, isso tudo não foi levado em consideração. E eu vou roubar uma frase que eu acho que a primeira vez que eu escutei foi do Milton, satisfação é igual a expectativa menos resultado. A gente entende moderadamente, até de uma forma meio pobre, os resultados que a gente tem hoje com a cirurgia. A gente não tem nada objetivo para mostrar para o paciente em termos de expectativa. Olha, esse é o resultado que você vai ter com essa lente. A gente não tem tecnologia para isso. Como que a gente quer ter uma satisfação minimamente ali controlada, né? Como que a gente quer ter uma previsibilidade na satisfação do paciente? É uma equação que não vai fechar, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar em todos os fóruns. Hoje a gente está no CNNO, que é um congresso mais aberto, né? E de difundir melhor. Então, a meia-culpa, eu acho que vem nossa também, de ter reuniões com os nossos médicos, talvez pegar pacientes, caso 1, né, daqueles que deram certo, e mostrar, gente, as lentes funcionam. Não é porque você teve uma experiência ruim que ela vai ser ruim para todas as pessoas do mundo, todos os cirurgiões, todos os pacientes. Então, acho que entra muito nessa questão, né, a experiência do paciente, mas tem a experiência do cirurgião também, que eu acho que também é deletéria. Quando o cirurgião não se prepara para ter uma experiência, ele não estuda o suficiente, ele não consegue entender o paciente da forma holística, né, que a gente pode colocar aqui, ele acaba tendo um resultado que não vai satisfazer a ele. E aí é o que você falou do ecossistema, né, que ele vai girando, né? A insatisfação ela vai girando, chega no médico, chega na família. E quando você fala de trazer a família para dentro do consultório, muita gente vai falar, não, você está transferindo um problema, né? Porque o paciente vai continuar insatisfeito depois. Mas muitas vezes eu acho que isso ajuda muito. A questão da paciência, os meses e tal. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma relação mais tranquila, embarcar junto. Então, no meu diálogo com o paciente, eu sempre tento colocar e falo, olha, a gente está fazendo isso junto. Essa é uma experiência que você vai ver e eu vou viver também. Você falou uma coisa muito interessante, que é o próprio colega oftalmologista, né, que não dá informação, ou dá informação errada, ou fala mal da lente multifocal. Eu acabei de dar uma aula sobre a cirurgia refrativa e dizendo que o maior inimigo da cirurgia refrativa é o próprio oftalmologista. É o oftalmologista que fala mal, que não indica, ou que diz, não, deixa para operar catarata quando tiver mais velho. Então ele está privando o paciente do direito de escolha. O médico não tem esse direito. Isso eu acho até que é antiético. Você não pode privar o seu paciente de uma opção que tem. Então esse é um dos maiores obstáculos para a cirurgia refrativa e para a lente intraocular também, né? Além do medo. Eu costumo dizer, a cirurgia nos olhos causa um medo desproporcional ao risco, né? Se você analisar várias histórias mitológicas, várias obras de arte, os olhos é a última proteção contra a agressão. Tem uma tela de Francisco Goya, que é uma mulher, bandidos despindo a mulher. Então, 2 homens prestes a violentá-la e ela fecha os olhos preservando a alma dela. Então, a gente, quando vai operar um olho, a gente está profanando, a gente está invadindo um território sagrado. Então, os olhos têm um simbolismo divino que outras partes do corpo humano não têm. Então, às vezes, o paciente vai, opera o coração, opera a barriga, opera o pé, opera o ombro e não tem medo. Você fala, vou fazer um laser, ele morre de medo. Eu acho interessante essa questão que você colocou em termos da extensão do que a gente está interferindo na vida do paciente com uma cirurgia ocular. É muito mais do que a gente, porque logicamente a gente no nosso dia a dia, a gente todo ofício se acostuma com aquele trabalho. Mas o impacto que a gente está tendo ao mexer nos olhos do paciente é muito grande e talvez a gente menospreza um pouco isso, né? Eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade inteira, porque é o seguinte, imagina só se a gente entrasse num avião e tudo fosse bem transparente e claro, e você soubesse assim, esse piloto não sabe mexer no avião inteiro, não sabe todos aqueles botões do painel, mas ele voa assim mesmo porque tá dando certo e ninguém morreu até hoje. Então, você desceria do avião imediatamente. Isso não é aceitável. Por isso que eu falo do tal do meia-culpa. O meia-culpa é bastante importante no seguinte sentido. Até que ponto a gente pode se deixar ao capricho de falar que é cirurgião de olho e falar, eu não participo de congresso porque eu acho que XPTO.
Esse negócio que vocês ficam estudando tanto aqui é coisa de nerd, tá? Assim, eu opero e não preciso estar tanto quanto vocês. Aliás, eu faço catarata e eu não sei mexer nos parâmetros, eu uso os parâmetros que a empresa deixou lá e tá tudo bem também. Isso é pouco frequente ou é muito frequente? Eu vou falar uma coisa. 80% dos médicos que operam catarata não sabem regular o equipamento. De novo, se fosse um avião, esse médico iria descer do avião se soubesse que o piloto não sabe regular o avião. Então, esse tal do meia-culpa, eu acho... Eu estava vendo uma discussão em que havia um desprezo sobre aquela discussão, porque era uma discussão que era muito teórica e que para mim não tem sentido. Então, o quanto da gente, do nosso meia-culpa, o quanto a gente pode envolver conhecimento que em última instância vai no olho do seu paciente e falar que com qual direito a gente pode falar que aquilo é um capricho? Com qual direito a gente pode falar que aquilo não precisa saber? É muita arrogância nossa. É muita arrogância. Muito. Então você vai com o piloto e fala, você sabe esse painel que cuida da emergência? Não precisa saber, meu amigo. Fica tranquilo. Que arrogância é essa? A gente carrega essa arrogância. E eu sinto muito, a gente não está mexendo com unha ou dedão do pé. A gente está falando sobre olho. Eu acho que o grau de intensidade que a gente pode se dedicar para o conhecimento, em última instância direcionado para o paciente, ele pode ser no mínimo triplicado na nossa classe. Eu vou só fazer uma pausa aqui no Biocast, porque a gente está recebendo aqui um grande cirurgião, Francisco Lobato, e vamos engrossar aqui esse caldo, que também assim, é carioca, né, pernambucano, alagoano e paulista, né? Então vamos colocar mais um pernambucano aqui. Lobato, vamos aqui engrossar o caldo. Eu quero já ver uma pergunta para você, tá, Lobato? Qual a lente intraocular que você colocaria no seu olho atualmente e qual a lente intraocular que você acharia ideal? Sabendo que não vai poder ter a lente que dê tudo, né? Porque é ótica e ótica perde alguma coisa. Então agora vamos para o segundo round do Logos Biocast. Uma oportunidade que você tem de escutar na surdina as conversas do corredor, né? Irmando, Lobato, Milton e aqui o nosso bandeira. Então, Lobato, muito obrigado por ter vindo, né, participar. E a gente está aqui conversando sobre a jornada do paciente. Então, você tem uma experiência grande com o filme Lacrimal. Fala um pouco desse incremento, né? Já é tão complexo o que a gente está conversando, física ótica, as perspectivas, crenças limitantes, e ainda vem algo que devia ser corriqueiro e que não é no nosso dia a dia, na nossa propedêutica, que é cuidar da primeira camada do olho, onde tudo começa. Muito obrigado, João. João, você é um inovador, né? Sempre buscando essa interação. O seu nome é ligação, interação entre colegas. Meus parabéns pelo seu jeito, sempre muito cativante. E muito querido na classe oftalmológica. Já presidente de sociedade e muito querido. Muito obrigado pelo convite. Mas até antes de falar sobre o filme Lacrimal, eu queria dizer que eu comecei a operar catarata em 1987. E era extração intracapsular no cristalino. E só se operava aquele paciente que dizia, estou cego, porque a catarata era aquela placa, né, que parece um tijolo. E se colocava uma lente chamada, um óculos chamado catral. E os pacientes ficavam muito felizes. Eles eram cegos, colocavam uma lente que se enxerga de forma hoje péssima, mas eles ficaram felizes, muito felizes. Eu ganhava muitos presentes, inclusive paciente do SUS. Então, quando a gente vai evoluindo, o nível de exigência vai aumentando. Mas não que os outros métodos também não resolviam a cada tempo. E hoje em dia não adianta mais a pessoa ter a melhor lente. Nós temos que ver qual é o paciente também que se encaixa naquela melhor lente. E nos últimos anos nós vimos que uma cirurgia perfeita, com a lente perfeita, mas se o paciente tem um filme lacrimal doente, uma superfície ocular doente, 35% daquelas queixas, paciente, não gosto, não fiquei bem. E você olhava e dizia, poxa, eu estou com uma lente muito boa, eu fiz uma biometria muito precisa, e eu fiz o meu melhor, eu fiz com laser de 20 segundos, ou não, eu usei o melhor viscoelástico,
Eu conversei com o paciente, mas aí faltou um tempo atrás nós investigarmos a superfície ocular. Então, testes simples como um break-up time, não é? Uma conversa de como o paciente tem o ambiente dele de trabalho, se o ar-condicionado está vindo direto nos olhos, se ele pisca pouco, né? A frequência de piscamento, a ergonomia. Então, vários desses aspectos podem tornar uma cirurgia perfeita num paciente insatisfeito. Então, na minha prática, assim, eu, como gosto da parte de superfície ocular, então eu investigo muito essa questão do olho, dito olho seco, mas na verdade a gente tem que olhar se esse filme lacrimal é estável, é instável, e em frente de que o paciente nós estamos. Se ele pisca, se ele até toma pouca água, né? Se ele é hidratado, se ele é doente, se ele tem uma boa alimentação. Então, essas questões valem, e muito paciente insatisfeito é só, às vezes, uma orientação dietética. Há trabalhos mostrando até sobre a disbiose, né, alteração de flora intestinal, levando a disfunção da lágrima, e um paciente insatisfeito por conta desse quesito. Isso você levou uma coisa super interessante aqui, né? O olho não está desconectado de todo o sistema, ainda tem essa, né? Lobato, você colocou mais pimenta, né? Mas foi uma pimenta forte aqui no Biocast, né? Porque, né, se a gente for olhar agora essa questão, né, do controle emocional, dessa questão do controle alimentar, de você ter uma dieta, tudo está no intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? O coração também tem 40 mil neurônios, então se você... Isso aí que você colocou, aí é que está faltando mesmo. A gente não tem como analisar quem são limitantes, a gente não tem como saber um perfil psicológico. E a gente não vai entrar nem na dieta do paciente para saber se ele vai ter alguma desbiose, algum problema que vai levar a uma eventual inflamação até do olho como um todo. Olha como o Biocast aqui, ele traz mais perguntas e mais perguntas, né, Bandeira? E aí? Bom, Você imaginou você estar numa mesa onde um cara ao vivo usou intracapsular com catral? Qual é a sua sensação? Fala pra mim. Que a nova geração, o cara fez o negócio acontecer. Eu já peguei o faco. Hermano, não sei. Sim, mas o intracapsular, você pegou, Milton? Não, intracapsular eu não peguei. Mas aí você vê que agora você chegou chegando. Lembrando que essa Você me lembrou do meu avô. Meu avô usava um catral e ele era oftalmologista, então assim, trouxe uma boa memória pra mim, apesar de que eu sei que hoje isso não cabe, né? Mas a minha especialidade primeira é córnea. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade do cirurgião de catarata. Ele, na maior parte, não usa uma fluorescina para avaliar o paciente, e aí ele vai ter um resultado ruim. E aí quando usa, poxa, só uma ceratitezinha, dá para fazer, bobagem, deixa eu fazer. E aí, quando faz, acaba tendo um resultado insatisfatório. A córnea, ela é muito sobreolhada ali, né? As pessoas, elas não dão o valor que deveriam dar. Então, tem gente que calcula a lente histórica pela ceratometria, não olha uma topografia, né? E essas questões, eu acho que a gente está falando de uma cirurgia de alta performance. E é uma discussão que a gente não quer entrar hoje, que existe uma diferença grande entre alto volume e alta performance, mas esse dueto acaba interferindo um pouco na hora da propedêutica. E eu acho, assim, que existe uma outra coisa, né, que foge um pouquinho da especialidade da catarata, que isso deveria ser visto como uma oftalmologia quase que geriátrica, um pouco, né? O paciente passa dos 50 a 55 anos, poxa, vamos dar uma olhada nessa lágrima, né? Antes de você pensar na cirurgia de catarata, antes de você pensar em fazer qualquer intervenção no olho, será que está tudo bem? Será que ele tem as glândulas todas ali? Será que está tudo funcionando? Por que a gente não toma isso como uma rotina, ao invés da gente só ter que ver isso quando o paciente chega no consultório já com a visão, já ansioso, porque a vizinha operou e ficou bem, porque o marido já operou e ele ficou bem, aí, mas por que eu não posso operar? Por que eu vou ter que esperar? Né? Existe a ansiedade do cirurgião, existe a ansiedade do paciente, que ele já chega querendo resolver o problema dele. Só que mal sabe ele que ele tem outro problema. E a gente vai colocar, não, você tem esse problema. Mas você também tem um nervo óptico que também não é muito bom. Mas eu vim aqui para operar a catarata e descobri 5, 6 problemas. Isso acontece com uma certa frequência. E eu acho que, mais uma vez, a gente tem que rever as condutas, né? A gente tem que ter, talvez, uma rotina para o paciente acima de 50 anos ali, que incluem outros detalhes que hoje a gente
a maior parte dos médicos só passa o óculos, vê a pressão, olha lá o fundo de olho e beijo, tchau. É isso, vocês sabem que é isso. Né? Eu tô falando alguma mentira aqui, não tô, né? É tipo a consulta de 5 minutos do convênio, a indicação da ótica e é isso. Meu dia tá ganho. Né? Mas o resto, eles não entendem, talvez, que qualquer interferência que você faça ali numa cirurgia, porque não é só o bisturi entrando, não é só a fratura e o ultrassom no núcleo, são os colírios que você vai usar no pré-operatório, a pulsoterapia que você faz de corticoide depois, os conservantes tóxicos que a gente vai jogar na superfície ocular. Toda essa misturinha para aquele equilíbrio instável que talvez o paciente esteja, num resultado pós-operatório pode afetar e pode prejudicar. Então, eu acho que é uma discussão que tem que entrar aqui nessa... Então, será que o 2020 é suficiente? Não, não é suficiente. Porque... nem chegou na retina ainda. Ainda tem isso. Então, lembrando só uma coisa, Milton, interessante, é que foi ótimo você ter falado desse testemunho catral e intracapsular, porque esse ano é que é o aniversário de 75 anos do primeiro implante, em novembro de 1949, do Ridley. Então, estamos agora no ano comemorativo da primeira lente intraocular no mundo, em um paciente, que foi feita pela Rainer, em colaboração interdisciplinar com o Ridley. Não sei se vocês já viram, mas tem um artigo do Apple, do David Apple, né, falando sobre toda essa história, inclusive quando o Ridley procurou o Pike, que é um físico óptico, e ele fez isso dentro do carro, numa rua, numa esquina, chamava Cavendish, que o doutor Fernando, na aula dele, Fernando Trindade, na aula de história da catarata, ele foi lá e tirou uma foto da esquina, porque foi lá que era tão perigoso falar sobre isso. Você imagina, a gente está falando de curiosidade, coisas disruptivas aqui, era tão arriscado falar sobre isso que ele falou com um físico sobre a ideia da lente dentro do carro nessa esquina da Cavendish em Londres. Então, foi o primeiro paciente, foi no St. James, né, que fica em frente ao London Eye. Então, parabéns, Lobato, você trouxe uma história aí, né, do desenvolvimento aí humano, né, porque esse foi um desenvolvimento da humanidade, não foi da oftalmologia. A revolução. Pois é, e aí depois da intracapsular, começamos a fazer a extracapsular sem as lentes intraoculares, porque houve uma época que colocar uma lente intraocular era perigoso. Né? Alguns pacientes, não, mas eu prefiro óculos, veja. E nós fomos evoluindo, chegou a lente monofocal, 3 peças, depois peça única, e interessante também as suturas, né? Quando tirar as suturas, e aí evoluímos depois para fazer as cirurgias com pequena incisão, com lente dobrável e sem suturar. Isso trouxe um avanço enorme. Eu comecei a facomulsificação e as primeiras facomulsificações eram assim terríveis, porque nós tivemos muitas complicações no início já com a córnea, com ceratopatia bolhosa. Aí aumentaram o caso de transplante e quase que a facomulsificação demorou a decolar, né? Ela demorou a decolar. De anos para cá, trouxe muitos ganhos, que no caso da cirurgia de Fente II para catarata, não tem tantos ganhos, na minha opinião, como nós recebemos da facomulsificação. E aí eu me lembro, já a indústria, né, que vem ajudando em desenvolver, e eu fazia as lentes monofocais e sobrava astigmatismo, né? E eu fazia incisão relaxante. E alguns colegas dão palestra até hoje sobre incisão relaxante. E aí uma pessoa da indústria disse, por que você não vai começar a colocar uma lente tórica? E hoje em dia, numa facomulsificação top, 80%, 85% das lentes que eu acredito que eu coloque, mais ou menos o mercado que faz uma cirurgia de alto nível, coloca a lente tórica, né? E aí comecei a fazer a lente monofocal tórica. As lentes tóricas deram um impulso enorme até para a gente poder fazer uma lente multifocal e de forma refrativa. E igual a lente ideal, nós não tivemos ainda a lente ideal, mas o paciente ideal versus lente ideal. Todos nós sabemos que às vezes nós fazemos uma cirurgia ideal perfeita e o paciente não é tão satisfeito. E outros pacientes que você faz uma cirurgia que, inclusive, o paciente tem um ceratocone, uma forma frustra, tem um olho um pouco seco, ou ficou seco, porque 50% não são detectados, você vai detectar depois, e aquele paciente que você olha assim e diz, poxa, esse paciente poderia não estar tão satisfeito, e ele está muito satisfeito.
E a gente tem que pensar também ao longo dos anos. A gente está operando as pessoas com 50 e poucos anos, 60, onde eles vão chegar aos 90, aos 100, e como essas lentes ou essa refração vai ficar. Eu não digo, paciente, eu vou te operar e você nunca mais vai usar óculos. Eu digo que é estável, não é estático. Então, Muito daqui bom. a 10 anos, daqui a 15 anos, talvez precise fazer, a gente deve observar essas córneas, porque talvez vai ter que fazer uma cirurgia de ablação na superfície, um LASIK, ou uma lente suplementar, ou uma lente extra focus, né? Uma lente para diminuir aquele reflexo, se não deu certo. Então, nós temos muitas opções, né? Muito Muitas legal. opções, os mapas epiteliais estão aí, mostrando se alguma queixa existe. E eu estava conversando com um colega que disse que hoje ele vai operar um paciente, ele vê o filme lacrimal e o mapa epitelial também. Se o epitélio tem muita irregularidade, ele procura melhorar aquela superfície ocular, porque quase certo ali tem um olho seco, pelo menos subclínico, que depois da cirurgia da catarata aquilo vai desandar. Então o mapa epitelial já começa a ser outra ferramenta de fazer um prognóstico de qualidade do resultado dessa cirurgia de catarata. Ô Milton, eu queria ouvir de você e Bandeira, é o seguinte, é o Beyond, tá? A gente tem hoje o quê? Lentes trifocais, a gente entrega realmente uma certa quantidade de casos de independência praticamente do uso do óculos, uma independência social pelo menos, mas temos aí o rastro dos halos, do glare, dessa questão de não saber se o paciente adapta ou não, e aí eu queria saber o que vai vir, o que está acontecendo, qual é a tendência? A tendência é trifocalidade difrativa anelar, é refrativa, porque a gente já usou refrativa no passado, né? Não era tão ideal, foi para difrativa, parece que agora, agora parece que a indústria está migrando mais para refrativa. Para onde é que nós vamos? O que é que você imagina e o que está acontecendo e o que você acha que vai acontecer nos próximos anos em termos de tecnologia, agora especificamente para multifocalidade? Depois eu queria Mistura de escutar tecnologia, Bandeira. né? Mistura, você está falando de tecnologia? Não, o que a indústria está difrativo. pensando, né? Nos últimos anos, eu tenho participado de uma sessão na ESCARS, que é antes do início da ESCARS. A ESCARS começa no sábado, essa sessão acontece na sexta-feira, o dia inteiro, e o nome da sessão chama Presbiopia. E uma coisa recorrente que eu tenho visto é que metade da sessão, que dura o dia inteiro, metade da sessão, ela fala de acomodação. Porque, naturalmente, a gente tem que saber que o santo graal da restauração, ou da presbiopia, tem a ver com restaurar a acomodação. A gente tem, atualmente, o que a gente tem na prateleira são mecanismos de pseudo-acomodação. Elas fazem por alguns artifícios ópticos, seja difração, seja aberração esférica e outras coisas, elas fazem uma pseudo-acomodação, criando sistemas de multifocalidade, com todas as consequências disso, seja a parte boa, seja a parte das dificuldades. Mas a gente sabe, todos nós sabemos, a indústria também sabe, que o santo grau disso é a acomodação verdadeira, ou seja, de algum modo, aquela lente intraocular que foi implantada, ela terá dinâmica de mudar o grau nela mesma, assim como, por exemplo, o cristalino humano. A gente sabe desse objetivo final. Nesse momento que a gente tem, então, e já tiveram outras iniciativas, em relação a lentes acomodativas para implante em cirurgia de catarata. A gente já teve em épocas anteriores, tentativas anteriores que tiveram dificuldades. Talvez a lente que esteja mais perto agora de chegar ao mercado realmente é a Juvene, que ela já passou por testes clínicos fora dos Estados Unidos, agora está em testes clínicos dentro dos Estados Unidos, está numa fase adiantada de clinical trial. E aí, dentro dessa performance de acomodação, ainda ficam perguntas, porque a gente vai mexer, mesmo tendo uma lente que consiga ser deformável e mudar o grau, existe a questão da estabilidade disso ao longo do tempo. Material. Né? Exatamente. Então, uma parte, por exemplo, como eu estava falando da sessão de presbiopia, que fala só sobre acomodação, era o quanto a gente não sabe sobre como a acomodação funciona, em termos de
em termos fisiológicos ainda. Demonstrou-se modelos finitos de computação para entender como que é o mecanismo de acomodação, e aí, quando eu digo mecanismo de acomodação, ela transcende um pouco daquilo que a gente aprende na residência ou na escola, em termos de acomodação, porque, por exemplo, nesses modelos finitos computacionais, observa-se impacto no movimento de acomodação até na superfície posterior do olho. Então, quer dizer, é muito mais complexo do que a gente imagina. Eu diria assim, eu não entendo dessa área, tô lá assistindo para aprender, e a impressão que eu tenho é que hoje, a gente sabe 5% de um oceano de 95% do que a gente não sabe sobre a acomodação normal. Ou seja, a gente vai colocar uma lente que presumivelmente vai agir sobre esse aspecto, e que a gente não sabe 95% das regras que acontecem ali. E isso quer dizer que é o seguinte, por mais que entre uma lente no mercado, que seria essa Juvene, ainda o mar de interrogações sobre ela, não só em respeito à performance, mas a performance em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, tem toda uma dinâmica de saco capsular, de cicatrização. Então a gente tem muita coisa que ainda a gente não sabe, mesmo com o advento dessa lente, mas é o caminho, né? Valeu. Bandeira, pergunta objetiva. Estamos nos estertores da lápide da difrativa anelar, e eu juro por Deus que você não vai ser punido por falar a verdade no nosso Biocast, entendeu? São 11 lentes, concorrência, caiu patente, tem uma série de coisas. Será que a gente está no fim dos estertores e está na era das refrativas de novo, de outra forma, antes da acomodativa? Bom, tem 2 respostas a essa pergunta. Uma é, mercadologicamente, está muito longe, porque a partir do momento que você tem quebra de patente, você vai ter concorrência e competição que vai favorecer o mercado, e essa lente ela vai ser mais difundida. Então, acho que talvez ela ganhe um espaço, né, de uma lente inferior em termos de correção de presbiopia, mas que vai atender a muita gente ainda e vai ser boa para muita gente. Eu não vou demonizar a lente trifocal. Eu não acho que tem espaço para isso. Exatamente. Eu acho que ela vai ser mais acessível, né? Quanto mais concorrentes entrarem. Eu vejo que isso na Europa já é assim há muito tempo, e é uma das discussões que a gente tem. Por que a gente não tem não fomenta essa concorrência aqui dentro, né? As tecnologias, a diferença entre os designs, elas são pequenas, não tem uma diferença muito grande nas difrativas. A indústria ela não consegue chegar e te convencer, ela não convence ninguém, ela não entra no... E assim, eu viro e brinco, toda vez que o representante entra no meu consultório, eu falo, eu não tenho meu movado favorito. Não tem, porque eu acho que eles estão se esforçando, eu acho que existe todo um departamento de pesquisa para trabalhar aqui em cima, mas é a limitação de trabalhar com física luz nesse modelo de correção, né? Então, existe uma limitação que, desculpa, eles não vão conseguir superar, porque cada um está tentando mexer em um pontinho ali e tem um ganho aqui, mas perde ali. É aquilo, o trade-off está ali, vai funcionar para alguns pacientes, não vai funcionar para outros. Em termos de evolução, não é o caminho, tá? Não é o caminho. Talvez alguém possa pensar numa lente difrativa que ela só é difrativa na hora de você acomodar. Isso talvez fosse uma evolução muito legal, porque você só tem perda de contraste, como se fosse uma telha que levanta. Eu não vi isso, mas pode ser que exista. Pode ser que alguém trabalhe nisso. Ainda assim, aí a gente entra numa coisa mais de mecatrônica, eletrônica. Eu acho que esse talvez seja um caminho mais palatável para a gente, uma coisa mais avançada, que envolve outras searas, né? E aí, quando você começa a conversar sobre isso, parece que toda a indústria colapsa, porque eles têm um departamento de pesquisa com o cara da física, e agora eu vou ter que começar com o cara da elétrica. Não entendo nada disso. Eletrônica. Não entendo nada de eletrônica, não entendo nada de bioeletrônica, não entendo nada de transdutor. Como é que vai ter esse diálogo? Isso vai demorar. Então a única coisa que eu digo não estamos nos estertores, porque esse diálogo dentro da indústria ele não vai ser fácil, não é uma coisa que vai ser sutil, vai ser complicado, mas uma hora vai chegar. E quem conseguir chegar no diálogo, né, na discussão, que a gente volta para o início, eu acho que o bonito da vida é isso, né? Você falou da sua história, que você foi no hotel lá, e depois estava na limusine. Eu acho que a evolução é uma espiral. Você está num ponto aqui, mas você olha para baixo e você fala assim, poxa, eu já tive nesse lugar aqui, mas em uma outra circunstância. E aí mais para frente você olha, poxa, talvez eu esteja aqui numa outra circunstância. Então, acho que a discussão ela promove essa evolução. Então, quem conseguir discutir sem brigar, vai chegar lá mais rápido. E eu acho que é mais a questão de misturar, de ter a translação, grupos de discussão completamente diferentes, com cabeças completamente diferentes, para chegar numa solução que talvez seja mais adequada e mais fisiológica, que hoje não é. Não, fantástico.
Então, queria agradecer, né, a todos. Milton e Jorge, muito obrigado por participar dessa primeira edição do Logos Biocast. Vai ficar para a história, né? Espero ter muitas outras sessões dessa discussão gostosa aqui de corredor. Lobato, muito obrigado por trazer sua experiência, inclusive a experiência intracapsular, que nos chocou aqui, mas foi muito impactante, né? Acho que foi uma homenagem ao Ridley que você trouxe isso, então foi muito exatamente. sincrônico, né? Hermano, muito obrigado pelo ser humano que você é, pelos conceitos, por estar sempre inquieto, pelo estoicismo também, que a gente vai marcar outro Logos Biocast para falar um pouco sobre estoicismo. Bandeira, muito obrigado por sua presença, por você já ter desbravado todos os países possíveis, mas há esperança com Elon Musk, né, de mandar Bandeira para Marte para pesquisar se existe alguma pedra, alguma substância, algum nanomaterial para ser embarcado nas futuras lentes intraoculares. Aguarde cartas, porque o Bandeira, a última vez que eu conversei com você, eu tomei um vinho de manhã e você estava tomando café da noite com omelete, mas foi lá no outro lado do mundo. Então, encerro agora o Logos Biocast, convido a todos vocês a assistirem nas plataformas, no YouTube, plataformas de streaming, e se você gostou, compartilhe, comente. Esse é um novo formato para aproximar a oftalmologia de você no seu dia a dia.